esta fala do Lula é histórica. Não o conteúdo da fala, mas sobre o que ele está falando. Eu venho batendo nessa tecla com o tempo. Gente, vamos entender o que se passa na cabeça das pessoas que estão do outro lado. Vamos aprender a criticar para surtir efeito. Bate onde dói. Gritar, Lula comunista. Não serve para nada. Os caras até gostam. Isso é mesmo, eu sou comunista mesmo, socialista. Não. E fora que, você vai olhar pro governo Lula, você pensar na questão de imposto, né? O cara tá tomando tudo que é teu, basicamente tirando a tua propriedade privada sem fazer isso por meio de leis, né? Mas é porque tu não tem dinheiro mais pra ter nada teu. Tu não tem mais dinheiro. Você até pode falar, né, que tem esse aspecto comunista, mas quando você olha em termos práticos, é um governo dos banqueiros. É o governo que os bancos fazem a festa. E a gente vai bater na tecla, falando, olha, governo Lula, governo neoliberal, vassalo do Biden, vassalo do imperialismo, pegando todos aqueles termos que a esquerda gosta de utilizar e jogando contra eles. A cada ação do Lula que se encaixe nesse quesito. O Lula, ele já está precisando se defender de críticas de que ele faz um governo neoliberal. Você vê o Lula ter que se defender de acusações que ele é comunista, que ele é um dos cabeças do Foro de São Paulo? O que está machucando, o que a gente estava comentando ontem, aquela pesquisa que eu falei, gente, a queda do Lula entre petistas, ela não é aleatória. Você tem que entender, não é só a questão da crise. É olhar quais são os tipos de críticas que estão surgindo, quais são os setores que estão insatisfeitos com Lula, estão brigando até um pouco mais para a direita, né? Porque se o número de pessoas de direita que se consideram bolsonaristas está aumentando, é porque ou quem era neutro ou quem era petista está deixando de ser. E muita gente no Brasil já votou em Lula no passado, depois votou em Bolsonaro, acordou para a política. Temos que compreender as coisas, não ficar presos em dogmas imutáveis, como se o mundo fosse o mesmo para sempre. Lula reage a acusações de fazer governo neoliberal. Quem governa não faz o que quer, faz o que pode. Me considero um cidadão de esquerda, mas muito realista. Quem grita 100% ou nada vai ficar com nada. O Lula não está de todo errado quando diz, cara, não é 100% ou nada. Você tem que tentar no possível, só que o Lula não está tentando. O Lula não convoca. O Lula já convocou o povo para ir junto, para fazer pressão no Congresso. O Lula já chegou a mandar alguma coisa para o Congresso, que assim, realmente com aquele aspecto da esquerda, o Lula só manda pacote de aumentar imposto. Que não, assim, ideologicamente não é uma ideologia de... Beleza, tá ali, né? O Marx fala sobre isso, aumento progressivo de imposto. Mas beleza. Mas diga assim, uma questão ideológica. O que é que o Lula pegou assim, em termos ideológicos? Lembra o governo Bolsonaro trabalhou ativamente para tentar aumentar a possibilidade do cidadão conseguir algo para se defender. Mandou, chegou, escreveu, mandou, e aí o Pacheco devolveu uma medida provisória para garantir a liberdade de expressão. Fortaleceu o marco civil da internet. O que é que o Lula fez? Então, assim, bate onde machuca. Tente entender o que passa na cabeça do cara da esquerda para você conseguir conversar e ser compreendido. Não queira, sabe, assim, não basta vencer. Às vezes as pessoas querem vencer, ainda vencer usando os próprios termos. Cara, entra numa discussão, eu tô nem aí se o cara vai falar sobre globalismo ou se ele vai usar o termo imperialismo. Eu sei que no final do dia eles estão se referindo basicamente quase a mesma coisa. O que a esquerda entende como imperialismo, chamava isso lá, a turma dos Soros no passado, aquela esquerda mais raiz. Eu vou ficar brigando por causa disso. Sabe? Quando eles muito se referem às vezes a elite burguesa e tudo mais, é o que a direita fala aí dos metacapitalistas. Aí vai ficar brigando pelo termo. Irmão, se tu tá entendendo o que eu tô falando e no final do dia, da nossa conversa, tu olha pro Lula, né, e entende que ele tá destruindo o Brasil, eu tô satisfeito com isso.